Olá! Você já se perguntou aonde se localizava a cidade de Esparta? Como era a base da economia espartana? Ou mesmo quem eram os espartanos? Meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou esclarecer essas dúvidas e para isso eu vou utilizar o filme 300 produzido em 2006. Vamos lá? Pessoal, antes da gente começar a falar sobre a civilização espartana, sobre os espartanos como um todo, acho muito válido eu relembrar vocês que eu tenho 3 vídeos onde eu falo sobre a civilização grega como um todo. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo de hoje. Agora, se você preferir conhecer essas características antes de entender como se estruturavam os espartanos, é só você clicar no cardzinho que aparece aqui na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist onde eu abordo os assuntos referentes à Grécia e depois retornar para o vídeo de hoje, tá bom? Bom, no vídeo de hoje a gente vai conhecer a geografia espartana e algumas características da divisão social que ocorria aí dentro dessa sociedade, tá bom? A cidade de Esparta estava localizada na Lacônia, que é uma região banhada pelo Mar Jônico e também pelo Mar Egeu. Atualmente, a Lacônia é uma cidade grega que abriga diversos pontos turísticos que atraem turistas do mundo inteiro, tá? O importante a gente enaltecer sobre essa região é que a cidade de Esparta estava rodeada por montanhas e isso dificultava o acesso a essa cidade, fazendo com que eles se isolassem dentro do seu mundinho ali, tá? E aí também barrava muito a invasão bárbara, tá? A economia espartana, assim como no restante da Grécia, era de base agrícola. Eles cultivavam cereais, tá? Oliveiras e vinhedo. Além dessa fonte de renda, os espartanos extraíam dessas montanhas que os cercavam diversos minérios, o que complementava a fonte econômica espartana, tá? Quero atentar vocês a uma questão da geografia ali da região da Lacônia que é muito interessante, tá? A costa da Lacônia, a região banhada pelos mares, é composta por despenhadeiros e pântanos, o que ajudava no isolamento da cidade espartana e as investidas do povo bárbaro também, além daquelas montanhas que protegiam a cidade, tá bom? O filme 300 reforça isso ao mostrar o local onde o rei Leônidas e seus 300 guerreiros acamparam para combater os persas, né? O filme se passa, a maior parte do filme se passa em uma região de despenhadeiros, é onde aconteciam ali os conflitos entre os espartanos e os persas, tá? Isso ajudava muito a retardar a chegada dos invasores ali na cidade de Esparta, reforçando que a Lacônia é composta, né, ali a região banhada pelo mar, é composta por diversos despenhadeiros. Bom, vocês devem estar se perguntando quem eram os espartanos? Da onde eles surgiram, né? Bom, segundo as lendas espartanas, esse povo teve início após uma invasão dória, que é uma tribo grega, lá na região da Lacônia, e conquistou essa região, transformando aqueles habitantes dali, dessa região, em servos, que ficaram conhecidos como ilotas, tá? Os conquistadores espartanos tornaram-se donos proprietários das terras da Lacônia, e os ilotas eram que trabalhavam nessas terras, tá bom? Quero ressaltar que esses ilotas não eram escravos, né? Já que os espartanos não eram seus donos. Eles trabalhavam na terra e ficavam com bem pequena porcentagem daquilo que se produzia, tá bom? Eles formavam uma comunidade e não possuíam direitos legais, eles não tinham nenhum direitos legais ali dentro de Esparta. Tanto que se um espartano assassinasse um ilota, o espartano não seria punido pelo crime cometido, mostrando que os ilotas não tinham nenhum direito legal ali dentro dessa civilização, dessa sociedade, tá bom? Os espartanos e todos os seus descendentes, eles compunham um grupo chamado iguais, né? Eles se denominavam iguais. Esses sujeitos, eles não trabalhavam, deixando essa função exclusivamente, a função da força de trabalho, exclusivamente para os ilotas, tá bom? Porém, eles cuidavam dos assuntos relacionados à cidade, então eles deliberavam leis, cuidavam das questões econômicas e também dos assuntos relacionados
da proteção da cidade. E eu acho que esse era o assunto mais importante ali dentro dessa sociedade, tá bom? No filme 300, diversas cenas demonstram as atividades espartanas, mas eu vou apresentar duas que me chamam muito a atenção, tá? A primeira delas é a cena que o narrador mostra a história, né? Ele narra a história de como os meninos eram criados, educados ali dentro dessa sociedade, sendo forçados a tornarem-se guerreiros, tá? E dessa maneira, eles se tornavam uma força de proteção para a cidade, né? Eles se tornando guerreiros, eles se tornam protetores da cidade, tá? Mostrando, reforçando que eles não se preocupavam com outras atividades dentro da cidade, apenas dos assuntos voltados à proteção da cidade, tá? Eu acho que a segunda cena que reforça muito isso, né, é que os espartanos não estavam preocupados nos tratos com a terra e outras atividades que relacionadas à força de trabalho propriamente dito, é quando os 300 e o rei Leônidas se depara com um grupo de gregos que estavam indo combater os persas, né? E aí o líder desse outro grupo grego pergunta ao rei Leônidas, questiona o Leônidas, né, por que tão poucos guerreiros espartanos estão indo à guerra. E aí Leônidas aponta para os gregos, né, para os soldados gregos e pergunta: qual é a sua função? O que você fazia, né? Aí um fala que é carpinteiro, outro fala que é agricultor, outro fala que é ferreiro. E ao perguntar para os seus 300, né, Leônidas recebe como resposta um grito de guerra, vamos dizer assim, reforçando a teoria de que só existiam guerreiros dentro de Esparta, eles não exerciam outras funções, né? E aí eles estão ali apenas, são criados para proteger Esparta, serem guerreiros de Esparta. Bom, durante um período, Esparta tem um caráter expansionista, ou seja, eles conquistavam outras cidades, outras regiões. E aí eles submetiam os conquistados às suas leis, regras e costumes, tá? Neste período, os espartanos controlavam 1/3 da região do Peloponeso, fazendo com que eles tivessem contato ali com outros povos, absorvendo um pouco da cultura desses povos, das questões artísticas e também de alguns hábitos, tá? Porém, eles perceberam que existiam mais conquistados do que conquistadores, ou seja, pouco espartano para controlar tanta gente. E aí, eles começaram a sentir um medo, um receio de perder o seu poder. Então, eles abrem mão dessas terras que eles conquistaram, tá? E se isolam lá em Esparta, fazendo com que eles fechem as portas para as influências estrangeiras, tá? No quesito arte, novidades, transformações, e se dedicam, né? Desenvolvem muito bem ali dentro da cidade e a disciplina feroz, com a finalidade de estabelecer ali uma ordem que já estava muito bem estabelecida dentro da cidade, né? O filme 300, nas cenas em que mostra a educação das crianças espartanas, na verdade, a educação dos garotos espartanos, mostram essa disciplina feroz que era ensinada desde a infância a essas crianças até se tornarem adultos, tá? Eles aprendiam única e exclusivamente a arte da guerra, eles não tinham outro conhecimento, eles não desenvolveram outros conhecimentos, tá bom? Reforçando essa disciplina feroz que era introduzida nas crianças e perpetuada durante toda a vida do homem espartano, tá? Bom, eu vou voltar a falar sobre os espartanos, aprofundando nos assuntos que tangem a educação espartana, as estruturas sociais e outras características, tá? Vou utilizar novamente o filme 300. Voltarei a falar sobre a Grécia e outras cidades, outras sociedades. E aí eu vou utilizar diversos filmes, como Hércules, Imortais, Alexandre o Grande, vários filmes, tá? E no vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro aqui do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma, que eu vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo de hoje. Vou deixar lá também o link dos 3 vídeos onde eu falo sobre a Grécia e também o trailer do filme 300. Se você gostou, comente, compartilhe, deixa seu like, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal. E aí outras pessoas conseguem ter acesso a esse conteúdo aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades, tá bom? Muito obrigada!